Recebemos hoje, com muito prazer, Giovanni Brito, consultor para o Nordeste do Instituto Combustível Legal, ICL. Giovanni é um dos maiores conhecedores do nosso setor, não só na nossa região, mas em todo o país. Ele atuou durante 20 anos na Shell Brasil, trabalhando tanto no Nordeste como no Centro-Oeste. Conhece profundamente o setor de combustíveis. Giovanni é casado, tem filhos já adultos, médico e advogado, e hoje atende todo o Nordeste nessa área do Instituto Combustível Legal. Com a palavra, Giovanni. Ok, Antônio José, obrigado pela oportunidade de estar aqui dando algumas palavras e passando algumas informações para a revenda do Ceará. Na verdade, o Instituto Combustível Legal, ele trabalha com o objetivo de prover iniciativas e ferramentas apoiando os agentes e as autoridades públicas no sentido de minimizar os problemas que assolam o mercado de combustíveis no Brasil. Então, quando a gente fala dos inúmeros problemas que de fato esse mercado passa, né, com fraudes de sonegação, fraudes operacionais, quando a gente fala dos problemas que envolvem fraudes metrológicas, até fraudes de qualidade também. Então, o ICL trabalha em parceria com esses órgãos, né, especialmente aí aqueles que têm sinergia direta com o mercado de combustíveis, buscando soluções e alternativas para combater esses desvios que infelizmente ainda prejudicam o empresário de bem, aquele empresário que pagam os seus impostos, cumprem as suas obrigações e trabalham dentro do que prevê a legislação. Giovanni, na realidade, o ICL é um órgão não governamental, mas que atua para melhorar os relacionamentos entre o governo, o empresariado e a população. É isso? Basicamente, é um pouco do que você falou, sim. Ele é uma entidade sem fins lucrativos. O ICL possui diversas empresas do segmento que são associadas ao Instituto. Então, hoje, são aproximadamente 14 empresas que tramitam por todos os elos da cadeia de combustíveis. E o objetivo é exatamente esse, né? Capturar junto aos empresários, ao mercado, os problemas que de fato estão acontecendo naquele momento e fazer essa ponte com os agentes e órgãos públicos para juntos a gente procurar as melhores saídas para a solução dos problemas de mercado. Quando aparece um problema, ele vai, conversa com os entes do setor e procura soluções, não é isso? Ele funciona mais auxiliando do que ficar na frente do combate, não é isso? O combate quem dá é o órgão daquela área. Exatamente. O ICL ele é um agente colaborativo, né? A gente costuma dizer que o ICL tem um papel de ser um observatório do mercado. Quem tem, de fato, poder de polícia, o poder de combate, o poder de fiscalizar, eventualmente autuar aqueles agentes de mercado que estejam eventualmente operando fora da legislação, é o poder público, são, né, aqueles órgãos que têm o poder instituído pelo poder público efetivamente. Então o ICL ele é um organismo colaborativo que observa o mercado e na medida que identifica algum problema, pede o apoio e solicita a intervenção do governo. Quais são os órgãos que você tem um contato mais direto? É uma boa pergunta, Antônio, porque assim, a gente costuma dizer que o segmento de combustíveis ele é tão representativo que, se a gente olhar, praticamente quase todos os órgãos públicos têm alguma sinergia com o mercado de combustíveis, né? Então, a grosso modo, a gente conversa muito com as secretarias de Fazenda, naturalmente com a Agência Nacional do Petróleo, a gente conversa com órgãos metrológicos, a gente conversa com o Ministério Público, inclusive com assembleias legislativas dos estados, porque eventualmente a gente também está programando algum tipo de projeto de lei, pedindo apoio, né, a essas assembleias para votarem esses projetos de lei, tudo naturalmente em prol de um mercado mais ético, de um mercado mais saudável. Sadio. Exatamente. Bom, você falou um ponto bem interessante, que é o poder legislativo. Então eu pergunto, Giovanni, se existe alguma lei que hoje o Instituto Combustível Legal está interessado que entre em vigor para o bem tanto do mercado quanto da população? Sim, excelente pergunta. Veja, Antônio, a gente conversa tanto com
a Câmara Federal, então quando a gente fala de projetos de lei no âmbito federal, quanto com as assembleias no âmbito dos estados. Quando a gente fala do federal, aí tem, de fato, uma gama de projetos de lei que a gente vem propondo. A gente dá destaque aqui para o projeto de lei do devedor quanto mais, né? Essa é uma discussão antiga, onde a gente quer separar o joio do trigo, quer dizer, aquele contribuinte que eventualmente deixou de recolher os seus tributos por uma dificuldade momentânea de mercado, ele não é necessariamente um sonegador, ele não é um devedor quanto mais. Ele é inadimplente. Ele é inadimplente. Eventualmente, por uma dificuldade de mercado, ele não conseguiu cumprir com suas obrigações tributárias. Por outro lado, a gente tem alguns agentes de mercado que utilizam do não pagamento de tributo como uma estratégia de negócio. Esse é o devedor quanto mais. Esse não é bom, não é sadio nem para o governo, nem para o mercado. Exatamente. Ele frauda a sociedade como um todo. Então, a ideia é que esse projeto de lei consiga fazer uma separação clara desses dois agentes de mercado. Foi um trabalho do ICL. É um trabalho que vem sendo discutido já há bastante tempo junto à Câmara Federal. E quando a gente olha para o âmbito estadual, né, a gente vinha até conversando agora há pouco, né, contigo e com o Novaes, sobre alguns projetos de lei que a gente julga importantes, especialmente aqui para o estado do Ceará. Então, a gente fala do projeto de lei de perdimento, por exemplo. Sim, explique para o público o que é perdimento. Pronto. O projeto de lei de perdimento, ele cuida de um tipo de fraude que tem sido muito comum nos estados, que é o trânsito do combustível ilegal. Então, quando você tem, por exemplo, o faturamento de um etanol hidratado, né, a empresa fraudulenta emite a nota fiscal para São Paulo, por exemplo, tem uma carga tributária menor, e esse produto fisicamente vai ser descarregado num estabelecimento comercial no estado do Ceará, por exemplo, que tem uma carga tributária maior. Então você tem uma clara sonegação. Ele quer ganhar mais do que o real. Exatamente. Você vê nesse caso duas fraudes. Além da fraude tributária, você tem um desvio de rota. Então existe aí também um outro crime por trás dessa operação fraudulenta. A gente pode falar também do etanol, quando o etanol para outros fins, ou etanol industrial. Então, nessa mesma lei. Nessa mesma lei, você vai tratar o chamado desvio de finalidade. Então, você tem uma carga tributária para o etanol industrial que é menor do que do etanol carburante. E aí você tem esse jogo tributário, esse jogo de notas fiscais que no final do dia é o mesmo produto que vai parar no posto revendedor fraudulento, e naturalmente a gente sabe que a maior parte da revenda ela trabalha dentro da lei, né? Inclusive os associados do Sindipostos, mas a gente tem uma pequena fatia do mercado que infelizmente usa desses subterfúgios, dessas fraudes para concorrer de maneira fraudulenta, de maneira ilegal no mercado. Então é uma lei em benefício principalmente do consumidor, que vai ter um produto sadio, vai evitar a fraude. Exatamente. Eu acho que os beneficiados, viu, Antônio José, são todos, porque, veja, o Estado deixa de perder aquela arrecadação que vai se esvair na sonegação. O agente de mercado que trabalha dentro da lei deixa de ter aquela competitividade desleal, o sujeito que está comprando um combustível de forma fraudulenta muito mais barato do que ele que paga todos os tributos. E o consumidor final, a sociedade como um todo, que deixa de ter os benefícios daquela arrecadação que pode ser convertido em saúde, segurança, então, educação, benefício para todos. Para todos. Então, esse projeto de lei, por exemplo... como é que está aqui no Ceará? Pronto, a lei de perdimento a gente vem discutindo já com alguns órgãos aqui no estado. Recentemente eu tive reunido, inclusive, com a Secretaria de Fazenda, propondo esse projeto de lei, e ele trata desse tipo de fraude e trazendo também penalidades impactantes para o agente fraudulento, para que de fato desestimule esse tipo de fraude. Então veja, nesse caso, imagina que esse combustível envolvido nessa operação fraudulenta é apreendido, ele naturalmente vai passar por todo o trâmite legal, amplo direito de defesa do agente de mercado envolvido, comprovando-se a fraude, esse produto vai ser dado perdimento em favor do Estado. Quer dizer, aquele combustível passa a ser de propriedade do Estado
E esse combustível pode ser utilizado nas viaturas da polícia, da própria Secretaria de Fazenda, ambulâncias, né? O perdimento é um ganho, na realidade, não é perda. Perdimento em favor do Estado. Pronto, é interessante. Né? E para esse agente de mercado que se envolveu efetivamente na fraude comprovadamente, o projeto de lei ele propõe a cassação da inscrição do estadual. Punição pesada. Punição de fato exemplar para que desestimule esse tipo de operação. E já tem algum estado do Brasil utilizando a lei do perdimento? Já existem alguns estados operando com esse tipo. A gente tem, inclusive, uma legislação federal que prevê perdimento. Inclusive, é um processo que acontece de forma rápida, mas a gente já tem alguns estados. O Rio Grande do Norte recentemente publicou uma lei. Não é exatamente o texto que a gente propõe, mas eles já têm uma legislação específica para tratar perdimento. São Paulo já tem uma legislação. Rondônia, se eu não me engano, aprovou recentemente. Isso é muito bacana, então. E outros projetos? Bom, a gente tem também o projeto da bomba fraudada. Né? Quer dizer, aquelas fraudes metrológicas, quando o consumidor chega num posto revendedor e ele pede para abastecer 10 litros no tanque do seu veículo e no final do dia ele só recebeu 8,5 litros, por exemplo, né? Mas na bomba está marcando os 10 e ele está pagando pelos 10. Então esse projeto de lei é exatamente para tratar esse tipo de desvio concorrencial, de fraude contra o consumidor e também fraude contra o erário, porque há uma sonegação também indireta envolvida numa operação como essa. E né? prejudica então, tudo. Todos. A tudo e a todos. Exatamente. Então esse aí é diretamente no combustível, né? Na fraude, na medição do combustível. Exatamente, a chamada fraude metrológica, quando você tem o input daqueles chips, aqueles dispositivos eletrônicos ou não, até mecânicos. Houve um processo de fiscalização que aconteceu em um estado aqui do Nordeste recentemente, e um posto foi pego injetando ar comprimido na linha de combustíveis. Então, a bomba medidora ela marcava combustível mais ar. Então, o sujeito, o consumidor, no final do dia, estava comprando ar misturado na gasolina que ia para o tanque Giovanni, dele. E você vê muita fraude nos postos, porque a gente ouve falar que tem um equipamento que fica mudando a quantidade de combustível naquela bomba e eles mexem eletronicamente. Existe isso aqui no Nordeste? Infelizmente, os agentes fiscalizadores já identificaram diversos problemas em quase todos os estados do Nordeste, inclusive aqui no Ceará. Impressionante, né? Sim, quer dizer que a fraude eletrônica já acontece também no Nordeste. De forma ampla, infelizmente. E é aí aonde a atuação do ICL para evitar isso? Onde é que entra o ICL? Boa pergunta. O ICL ele disponibiliza algumas ferramentas e algumas iniciativas para os órgãos fiscalizadores, né, apoiando esses processos de fiscalização. Um deles a gente tem, por exemplo, o veículo do cliente misterioso, né, uma ferramenta que é utilizada no Brasil inteiro. E esse veículo, ele visita os postos como se fosse um cliente comum. Aquele produto cai num tanque especial, aquele produto ali, aquela gasolina, aquele etanol, aquele diesel, vai ser avaliado num laboratório contratado sobre basicamente 2 aspectos. Primeiro, a questão de qualidade, quer dizer, se aquele produto está conforme de acordo com a legislação da Agência Nacional do Petróleo. E segundo, com relação às questões metrológicas, se 1 litro que foi abastecido ali de fato era 1 litro foi 1 mesmo. litro que saiu na bomba. Né? Então, e aí, na medida que esses laudos são expedidos por essa empresa, né, contratada pelo Instituto Combustível Legal, eventualmente isso pode ser oferecido denúncia para os órgãos que têm o poder de fiscalização. E o apoio governamental, qual é? É bom? Tem estados que facilitam mais a sua atuação, menos? Como é isso? Veja, de uma forma geral, a gente pode dizer... Como é que o Estado vê esse auxílio? Porque a gente tem sempre o Estado como muito onipresente, onisciente, ele se acha que só ele vai fazer a coisa. E como ele entende a participação do ICL? Não entende como intromissão? Excelente pergunta. A gente tem visto, Antônio, ao longo dos últimos 3, 4 anos, uma mudança na forma de entendimento. Hoje,
eu diria que os órgãos enxergam o ICL como uma entidade colaborativa, né? Inclusive esse Isso próprio é muito veículo, positivo. muito positivo, porque é como se fosse um braço adicional do Estado, claro, sem poder de polícia, sem poder de autuação, nada disso, só como um agente colaborativo, mas que eventualmente esse veículo, por exemplo, ele pode ser cedido ao Estado para que o Estado faça o seu trabalho de visita aos postos. Isso já aconteceu no estado da Bahia, já aconteceu no estado de Pernambuco, por exemplo, para citar alguns aqui do Nordeste, onde a gente cede o veículo para que o órgão público faça a visita através desse projeto que o ICL tem. Eu acho interessante, porque só divagando um pouco, um revendedor nosso aqui, muito preocupado também com essa qualidade, com isso, já pensou em ter esse veículo. Copiando, aliás, a mesma ideia de vocês. Não sei nem se ele já soube que aconteceu isso no outro estado. Então é bem interessante e eu acho que seria muito bom que a gente adotasse isso aqui no Ceará. No momento não tem, né, aqui no Ceará. Na verdade, esses veículos eles ficam rodando o Brasil inteiro, né? E aí, claro, existe aí... Esse é o que você chama o cliente misterioso. Cliente misterioso. Há uma incidência maior quando a gente fala de país, das irregularidades acontecendo mais no Sul e Sudeste, quando a gente olha ali Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, mas o veículo, vez por outra, também está rodando aqui pelo Nordeste, já rodou por aqui, então é uma situação que já acontece. Então, Giovanni, o tempo esgotou um pouco, mas a gente vai retornar falando nesse assunto. Então, muito obrigado por essa sua participação e logo a gente terá uma segunda etapa dessa nossa conversa. Bom, muito bom. Eu que agradeço.